Bem, galera, desenvolvedor front-end developer. Vamos falar um pouco desse cara que é muito presente no nosso dia a dia. Todos vocês, a partir do momento que está utilizando algum aparelho eletrônico, pensa em um sistema, tu vai ter esse cara no desse processo, tu vai ter uma conversa com o sistema através do que esse cara produz, do que eu produzo. Bom, rapidinho aqui, já falaram, mas quem sou eu, né? Sou Fagner Pedro Silva, sou técnico em rede de computadores, graduando em sistema de informação e sou desenvolvedor front-end na empresa Meu Tudo. E esse Meu Tudo já deu muito trocadilho. O primeiro problema da Meu Tudo foi eu começar a digitar, salvar os contatos da galera lá na empresa. Colocava o nome de Miguel Meu Tudo. Não pegava muito bem, né? Muita piadinha já em cima disso. Front-end developers. Onde vivem, de que se alimentam, o que fazem. Bem, onde vivem, nosso dia a dia tá, hora ou outra tu encontra por aí. Do que se alimentam, a gente, como todo bom programador, é no café, né? Nossa bateria. E o que fazem? O que é que a gente faz? Quem sou eu na aplicação? Esse quem sou eu é falando no papel do front-end. Quem é o front-end na aplicação? Visto que a gente tem dentro de um sistema vários integrantes numa equipe para se produzir um sistema, cada um tem um papel. E eu vou explanar um pouco aqui do front-end, vou ligar um pouco com o papel dos demais e vou esclarecer bem vou tentar esclarecer o máximo possível o papel do front-end dentro dessa equipe, né? Bom, eu sou a cara do sistema. O front-end é o responsável por criar isso, telas. É simplesmente criar telas. Esse é o trabalho do front-end. O nome já dá uma pista, né? A galera da computação nunca foi muito criativa, né? Para nomear as coisas, mas é basicamente isso. Aí vocês têm uma tela que vocês já conhecem aí do WhatsApp, tem um LinkedIn, e envolver um profissional front-end ou alguém que criasse essa interface, né? E aí vem um conceito importante para a gente entender melhor, né? O papel do front-end, né? A interface. O front-end, ele cria as telas, ele cria a interface do sistema. E qual o conceito de interface? Dando uma pesquisada rápida assim no Google, conceito de interface, tu já encontra isso com a primeira definição. Interface é um nome dado para o modo como ocorre a comunicação entre duas partes distintas e que não pode se conectar diretamente. Vejam que quando a gente tem um sistema e a gente tem o usuário, se você pensar só no sistema, na raiz do sistema, lá na estrutura de dados, toda a parte da regra de negócio, toda a parte de lógica ali, diretamente ligada à lógica, você vai ter uma baralhada de coisa que vai ficar distante do uso do usuário, né? O usuário não vai conseguir compreender como ele vai fazer a interação com o sistema. E aí temos a interface, que entra como meio de intermediador, né, no nosso sistema. A interface é justamente a ponte, é ela que permite o usuário olhar o sistema, dizer, esse sistema aqui, ele reconhece o sistema a partir da interface, esse que se chama Facebook, o WhatsApp. Você já reconhece o sistema pela sua interface, porque ela é a cara do sistema, ela é como se fosse o corpo do sistema ali, né, a parte estética do sistema ali, o que você consegue visualizar. É a partir dela com que você interage. Interface mais nada você pode pegar como conceito as telas, né? As telas que vão fazer intermédio com o sistema. Eu tenho um exemplo aí de interface, isso é um simples print aí que eu tirei do Instagram, né? Aí é a tela do Instagram, da galera do Pet. Isso é uma interface, é uma tela que a gente tem em um dos nossos sistemas internos aqui. É uma tela onde o usuário do nosso sistema, depois de logado, a tela principal, ele já tem alguns contratos aí aparecendo para ele. A Tudo é uma empresa que trabalha com empréstimo consignado. Então, a gente sempre trabalha, nosso core aqui, nossa linha aqui é trabalhar com empréstimos e contratos de empréstimos, né? Você pega essa interface aqui, você vê, beleza, lindo, bonito.
Isso aqui é bonito, né? Mas a produção dessa interface, por trás disso tudo, o navegador renderiza isso daqui. Isso aqui é uma tela, é um resumo dessa tela anterior, ou seja, para criar essa imagem aqui no navegador, eu tenho esse código. Isso é um trechinho pequeno. Se vocês olham aqui na parte lateral, vocês veem a imensidão que é esse código aqui, né? Ele é um código em React.js, é uma biblioteca JavaScript que auxilia para vocês criarem. Eu vou estar explicando melhor isso. Mas, enfim, entendam que esse cara vai para o navegador e o navegador transforma nisso, nessa tela. E aí? O cara que é o front-end é o cara responsável pela tela, pela imagem, pela cara do sistema. Mas como esse cara, ele trabalha? Com que ferramentas ele trabalha? Bem, a gente tem o que eu posso chamar de santíssima trindade do front-end, da web, né? Que é o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML nada mais é do que... ele é a linguagem de marcação. Ele vai fazer uma escala aqui virtual, uma hierarquia dos elementos. Isso aqui é um HTML. Tá? Que são elementos HTML. E ele nada mais é de estruturação. Ele dá o esqueleto do site. Ele dá o esqueleto da interface. Em vez de interface como tela. Sempre que eu falar interface e tela, podem pegar esse conceito que a gente vai conseguir entender aqui, tranquilo. O CSS, ele é o cara do estilo. Ele é responsável por dar cor, né, a questão do layout, a organização das telas. Então, é com o CSS que eu já estabeleço essas cores, estabeleço a posição desse ícone, desse campo de texto. E JavaScript, que é a linguagem que está ali para a lógica na parte do front, né? Requisições assíncronas de você fazer chamadas para o back-end, o seu servidor, e você receber uma parte ali de um trecho de HTML, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas esse cara é a nossa linguagem de programação. A primeira é uma linguagem de anotação, né, para tag. A outra é uma linguagem para estilo, e essa é a nossa linguagem de programação. A lógica está aqui no JavaScript. E como bônus, assim, a gente tem essas três tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. Ela é a base do front-end. Todo front-end ele tem que saber disso. E, se possível, o melhor. E eu vou explicar mais à frente, quando eu falar um pouco da minha experiência. Qual a importância disso? A gente tem aí IHC, Interação Humano-Computador. Isso é uma disciplina que eu fiz, é uma área de conhecimento em que trata justamente isso, a interação humano-computador. Como é dada essa interação homem-máquina. O I, que pega ali, basicamente, a interface em si, né? A interface do usuário. Então, é a tela em desenho, né? É o primeiro rabisco ali de como vai ficar a sua tela. O X, que se trata da experiência do usuário, e esse cara, ele faz um papel bem interessante, porque você pode pensar, o Y vai deixar bonito, mas bonito não é necessariamente funcional, e aí que entra esse cara. É ele quem determina e planeja ali como a interação, qual é a melhor forma do usuário executar uma atividade no meu site. Mobile First eu coloquei como um conceito que é coisa que vocês vão ouvir, mas dada a nossa era em que muitos dos acessos à internet são via mobile, são por smartphones, justamente virar, assim, o desenvolvedor front-end pensando, eu vou programar a tela primeiro para o mobile, e depois, quando eu tiver espaço, tiver num desktop, numa máquina, para a web em si, eu vou estar ajustando. Então, é sempre pensar no mobile primeiro. Então, pensar no mobile primeiro é você entender que menos é mais. As interfaces, o espaço que você tem no celular é muito menor do que o espaço que você tem no computador. Então,
Isso auxilia muito no processo de UX, porque quando você pensa no mobile primeiro, você está jogando o essencial, para não ficar cansativo para o usuário. Então, para aquilo vai essencial. Processo de desenvolvimento, né? Como é o nosso processo? E aí vai entrar um pouco desses conceitos, temos aí nossos 3 pilares e outros conceitos que interligam com a gente, né? Muitas vezes você pode ter o cara de UI, desenvolvedor front-end, pode ter o desenvolvedor front-end também naquela pitada de UX, lidando com a experiência. A gente tem um pouco disso. A gente pode ser que a gente não seja esse cara na empresa, na equipe, mas é natural que se tenha. E isso você vai pegar muitas vezes com feeling, né? Com experiência. No processo de desenvolvimento, o que é que a gente tem? Bom, vocês podem ver aí do lado direito, eu não sei se vocês conseguem ver, e essa é uma parte interessante. Veja que eu estou falando de interface e vocês estão acessando um computador utilizando a interface. Alguém programou isso aí, né? Então, tudo que você vê no computador, você tem uma interface, né? Todas essas telas são interfaces, são um meio entre eu e a máquina em si. Aos binários, digamos assim. E binário, para entender o usuário, é foda, né? A gente já abstraiu muita coisa, então... Aí a gente tem, do lado esquerdo, a gente tem uma telinha feita pelo design, né? Aí o cara do UI, ele fez essa interface aí. Percebam que aí eu tenho a ideia da cor, que já vai estar o aplicativo, né? Isso é a tela de um aplicativo. A gente vai ter aí uma logo, a gente vai ter um espaço para uma foto do usuário, o nome completo, e ele já deixa a posição dos elementos na interface, e essa posição dos elementos, eu tenho as cores as cores e a organização que tem uma interação, tem um efeito nessa tela também. E eu tenho um JavaScript rodando para o envio dessas coisas. Mas bem, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? Isso daí não há uma interação, isso é uma imagem. Desse lado esquerdo, o que vocês veem é uma imagem. Não há interação com isso. Se você clicar, nada vai fazer. Aí joga pro cara, pro front-end. Então eu recebi do meu design essa telinha aí. Beleza? E o negócio é o seguinte, eu quero uma tela, a solicitação para você eu quero uma tela com esse formato e quando clicar em entrar, você vai jogar para uma outra tela e essa tela vai permitir que você coloque o login. O usuário vai poder colocar o login. Aí vem as brincadeiras de JavaScript, às vezes são um hiperlink mesmo na HTML. Mas entrar com outra conta, né? Também um outro comando. E quando chega aí para o desenvolvedor, que a gente já vai para o meio aí da apresentação aí, quando você tem um carinha aí, você tem um HTML, o CSS, JavaScript. A ordem desses elementos, eles são organizados em HTML. Então, há uma hierarquia aí. Ok? O CSS vai te dar todo o embelezamento que você tem aí. E o JavaScript vai lidar com algumas ações executadas pelo cara para se comunicar com o servidor. Já na segunda, você já tem... Esse é um print do aplicativo em si. Então, aí, ele já é interativo. Aqui na apresentação, eu não conto interagir, porque são tudo imagem. Aqui é tudo imagem. Mas esse é o resultado do processo do front-end. Ele cria essa tela interativa, onde o usuário chega, acessa, ele tem duas opções de entrar ou entrar com outra conta. Então, preciso de ajuda aí também, embaixo, né? E vocês percebam que houve uma modificação. Por exemplo, tem uma imagem de uma pessoa aí atrás. Isso é a interface antiga do nosso aplicativo. Então, uma imagem de uma pessoa atrás. Isso já é as modificações que a gente vai fazendo, que ao longo do processo você vai fazendo alguns ajustes, né? Não é porque tu recebeu o design ali, do design a UI, a interface do usuário, daquele jeito que vai ser assim. Principalmente quando você pensa na interação também. A interação muda muito. Às vezes você faz de uma maneira X, clica nesse botão para ir para lugar Y, e outras vezes você faz clicar nesse botão para ir para cá, ou então só mostrar naquele mesmo lugar, né? Fazer exibir alguma coisa. Então, lá na empresa, o que eu faço no dia? Eu pego a tela, eu tenho um desenho da tela, eu faço a codificação disso, eu transformo isso numa interface de computador.
e essa minha interface ela vai se comunicar com toda a parte feia do back-end, e eu digo feia porque é feia mesmo. Se você entregar para qualquer pessoa, entregar uma tela de um sistema e entregar a parte do back-end responsável por aquilo, a parte do sistema ali na raiz dele, ele vai ser muito estranho, né? Você vai demorar um pouco ali para entender, mas a interface está traduzida. A ideia da interface, a ideia do programa, do desenvolvedor front-end é ele desenvolver a tela de uma maneira de melhor compreensão, né? E isso, dessa melhor compreensão, vem justamente daqueles conceitos de UI e o X. Mais o X que o Y, né? Porque o nome das coisas, por exemplo, na interface, é definida muito pelo X. Agora, as cores e tudo mais é pelo Y, pelo cara da interface. Aí eu tenho um site, é o nosso novo site, lá da empresa. Da mesma forma, eu mostrei para vocês que do lado esquerdo eu tenho uma imagem que veio do meu design, do lado direito eu tenho o aplicativo em si que eu estou desenvolvendo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, esse site aqui, inclusive eu estou trabalhando nele, né? Aqui, ó, a gente tem o que o design me mandou, né? Esse aqui é o que o design me mandou. Aqui, ó, é uma imagem. Nada mais do que isso. É um arquivo de imagem que eu tenho aqui, onde eu tenho a informação de como deve ser a tela que eu vou construir. Aqui eu tenho a imagem dessa mesma tela, só que no mobile, né? No smartphone. Quando tu vem pro meu site aqui, eu tenho inicialmente o site para desktop, e se eu for aqui, eu visualizo ele como fica no mobile, né? Ele está em construção, obviamente, já falta alguns elementos aqui do que o design me passou, né? Então, aqui, ó, no mobile, aqui no mobile. Então, esse resultado que eu obtive aqui, ele tem que ser equivalente a esse aqui, ó. Os elementos devem se organizar assim. Vejam que esse até 30% mais barato, ele está aqui embaixo, no mobile, está aqui embaixo. Aqui eu já tenho ele em cima, né? E aqui eu já tenho em cima. Então, eu peguei esse arquivo do design, codifiquei para criar a tela de fato. E aqui é que há a interação. Se eu clico aqui, eu vou ter os meus primeiros resultados, né? Em relação ao clique. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que faz o front-end, onde é que ele está aí nesse momento? Ou tem alguma dúvida em relação às outras áreas, o posicionamento das interfaces, o que precisa? Diga agora ou calas para sempre. Licença, Fábio. Nada. Dúvida. Assim, tu teve todo o tempo na graduação e tudo, tu sempre soube o que tu ia fazer ou teve algum direcionamento que foi necessário para tu chegar a você desenvolvedor front-end? Falei. Pronto. Sobre isso, vamos fazer o seguinte, o que for a experiência pessoal, assim, a visão pessoal, meu processo de como eu cheguei a ser um front-end, a gente deixa mais pro finalzinho, tá bom? Que eu vou abrir pra gente falar e discutir o que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu acho que deu para compreender, né? A gente vai receber, dentro do processo do design, dentro do processo de desenvolvimento do front-end, eu vou ter essas 3 tecnologias, eu vou ter esses conceitos aí, que eu devo conhecer pelo menos um pouco. Aqui eu vou receber uma imagem de como deve ser a minha tela, eu utilizo as tecnologias que eu cliquei e construo a tela, ok? Mas aí, beleza, eu construí essa tela, ok. Dentro do desenvolvimento, nessa hora eu estou falando para você só quem é o front-end, só o papel desse cara. Um sistema ele não é feito só de telas, né? A tela, a cada ação, a cada interação do usuário na tela, ela tem alguma informação sendo enviada para o nosso servidor. E é nessa hora que a gente começa a trabalhar com o todo do projeto, né? Então, um projeto base, ele vai ter um desenvolvedor,
back-end, o responsável pela regra de negócio, o miolo ali da aplicação, e o front-end, que é o responsável pela parte visual. É comum a galera achar, às vezes, que o trabalho do front-end é meio que simplificado, o cara só lida com imagens. Não é bem assim, né? Só trabalha com a parte visual, não é assim. Nós, os front-end, eles são responsáveis por fazer o sistema ter uma cara e fazer com que o back-end receba os dados corretamente. É através do nosso formulário disponibilizado, o campo, por exemplo. Tá aqui, ó. Bom, então, se eu boto esse dado aqui, ó, não é um CPF válido. Aí, por exemplo, eu poderia ter simplesmente uma mensagem aqui, CPF inválido, né? Isso já é o front-end mostrando e exibindo para o usuário, dando feedback de erro. Eu vou completar o CPF aqui, aí pensando só na interface aqui, visualizando, tu vai, vou clicar em entrada depois, né? Não precisa. Motivo disso, pensando na experiência do usuário nesse momento aqui, depois que o CPF está completo e a gente tem uma master para o CPF, a gente tem um formato definido para o CPF, não é como uma string de nome de pessoa, que pode ser qualquer coisa. A partir do momento que eu já tenho isso estabelecido, pronto, aí. Você ainda não possui cadastro no tudo. Deseja se cadastrar? Entendeu? E aí, continua o fluxo. Então, isso daqui foi resultado do trabalho front-end. Essa tela, né? Eu clicar aqui e ir para uma outra tela, para uma outra parte do sistema, foi tudo, tudo criação do front-end. Enfim. Mas aí, para entender, dessa parte mais visual, a gente tem esses profissionais. A gente tem um cara de UI, o cara que desenha a interface, como a tela deve ser. O cara de UX, da experiência do usuário, como o usuário vai interagir com essa tela. E a gente tem um desenvolvedor front-end, que é quem cria, de fato, dá vida a isso. Pode ser que na sua equipe tu não tenha esses 3 papéis, e você tem que ser esses 3 papéis. Lá na empresa, como eu disse, agora a gente tem uma pessoa específica para desenhar os nossos layouts, mas isso não deixa de a gente opinar, da gente ter uma conversa para definir ali como é melhor para o usuário, como fica mais bonito. Sempre vai ter esse diálogo, é parte do nosso processo aí. Quando eu tenho essas telas formadas, aí vem a realidade, né? Aí tem a parte bonita, tem a parte feia. Se vocês olham para o fundo desse slide, tem um código aí. É um código aí JavaScript criando HTML, isso aí. Agora eu vou falar um pouco aqui do fluxo da aplicação. E esse fluxo ele pode ocorrer de 2 formas. Eu vou exemplificar que é um mais novo, digamos assim, uma estratégia mais nova de como se organizam as aplicações web, né? Bom, a gente tem 2 divisões nos serviços web. A gente tem servidor e cliente. E como esses caras vão se comunicar, né? Cliente e servidor. O cliente vai ser o cara que está ali no browser, o usuário. Ele é o nosso cliente. Ele é que solicita os nossos serviços. E o nosso serviço está em algum servidor na nuvem. O front-end é responsável por criar a parte do cliente, o que o cliente vai ver. O back-end pela parte que vai ficar no servidor. E esses 2 caras, o front-end e o back-end, eles conversam e projetam como vai ser essa comunicação. Como é os dados que eu vou enviar para o servidor e como eu vou receber do servidor. Aí entra o outro profissional do meu dia a dia, o cara do back-end. É ele quem vai tratar os dados. Nessa arquitetura que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é uma arquitetura de client server render, que é tipo renderização do lado do cliente. Como é que é isso? Veja que a gente tem o cliente e o servidor aí. Aí foi lá, nosso cliente chegou, né? O usuário chegou, digitou,
Site, Instagram, tudo. Digitou o site lá, clicou. Na hora que ele clica para abrir o link referente a isso, no mecanismo de busca dele, ele faz uma chamada lá para o nosso servidor. Uma requisição inicial aí, pedindo, cara, eu quero acessar o seu serviço. Aí o servidor, beleza, chapa. Ele retorna para mim alguma coisa. Aí tá HTML, mas na verdade esse retorno, ele é todo o código do front, o HTML, CSS, JavaScript. Imagens, tá nesse retorno. O servidor vai retornar todo o material referente à front-end, nessa requisição. O que ocorre? O cliente pediu uma coisa, o servidor retorna. Como é a primeira requisição, como o browser do cliente não tem esse código ainda, o servidor vai retornar todo o código do front-end. Perceba que nessa hora o servidor é só um servidor de download. O cara requisitou e baixou os arquivos do front-end. Na hora que o front-end chega no cliente, já começa as requisições. Aí já vai a primeira requisição, de novo, vai a primeira requisição de dados. Aí eu faço uma solicitação. E aí nessa solicitação, via JavaScript, eu faço a aquisição do servidor, eu solicito a informação. Eu quero informação X. O servidor, o back-end programou lá no servidor um retorno. Esse retorno pode ser um JSON ou XML, mas comumente a gente usa JSON. É um formato de objeto JavaScript. Nesse retorno, eu já vou ter aí as informações que a tela que está lá renderizada no cliente precisa. Então aqui eu tenho uma request inicial, eu chamei os arquivos do front-end, as telas do aplicativo, e essa requisição nessa arquitetura ela é a requisição mais pesada, justamente porque é o download. Então essa inicial é mais pesada, e as demais são leves, porque só são dados trafegando. E para entender e para vocês verem, é assim só? Não, tem outra forma, eu vou mostrar um pouco mais à frente. Como pode ser também essa comunicação entre cliente e servidor. Mas a gente tem um retorno aí só de dados. Então, a partir desse momento, toda requisição que o cliente fizer, se ele não der um refresh, não recarregar a página, toda requisição vai estar ali. Vai para o servidor retorna dados. Vai para o servidor retorna dados. Os dados são exibidos na tela. Os dados vão na tela. É isso. Pronto. Aí vem uma das outras possibilidades aí da arquitetura, né? Da nossa arquitetura, de como vai se organizar essa comunicação. A gente tem Server-Side Render, que é a renderização das imagens da parte visual no servidor, né? E a outra que é a renderização da parte de imagem do lado do cliente. Essa do lado do cliente foi o que eu expliquei anteriormente, né? Já essa primeira, ela é justamente isso daqui. Olha a simplicidade aqui na representação. Eu tenho um servidor desse lado, eu tenho um cliente. O cliente fez uma requisição. Opa, cara, eu quero acessar seu site, me manda aí seu serviço. Aí o servidor vai lá e manda a primeira página. Na hora que o servidor manda isso, nessa arquitetura, ele manda o HTML com todos os dados. Ou seja, ele manda dados e parte visual. Então essa requisição, ela é mais leve do que vai ser a primeira requisição do modelo anterior, mas ela tende a ser, nas próximas requisições, manter um peso a mais, porque eu vou continuar solicitando parte visual e dados, né? E aqui eu vou dar a solicitação, depois da primeira, só de informação. Então o cliente sempre faz a chamada. É sempre assim, por isso que é cliente-servidor. O servidor ele vai servir alguma coisa, mas para ele servir, precisa da solicitação. E essas solicitações, ela usa alguns protocolos de rede, obviamente, né? Que eu não vou me aprofundar aqui. Mas existe nessa comunicação todo um procedimento que você tem que ter, né? Os dois programadores, o front e o back aqui, eles vão conversar para justamente cara, você vai me mandar esse dado assim, 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 como é a estrutura do seu JSON. E vamos mostrar aqui como é um pouco dessa situação. Eu tenho uma tela aí de instituições financeiras, tem um banco CCB, enfim, vários bancos aí, ok? Show! O usuário chegou, acessou, solicitou isso lá no servidor. Nessa arquitetura desse sistema aí, na hora que ele enviou a requisição,
o servidor, beleza, eu entendi, eu tenho o que você quer. Vou voltar, o servidor retorna o que eu quero. O que é que o cara quer? O cara quer essa lista. Essa lista vem do servidor bonitinha assim? Não, porque essa arquitetura é aquela que eu falei. Na primeira requisição, aquela primeira que eu falei. Na primeira requisição, o cliente tem todo acesso aos arquivos de front-end e depois só trafega dado. O que vem do servidor nesse momento dessa requisição é esse aqui, ó. Tranquilo? Isso aí é um JSON. A gente tem um objeto JSON aí estruturado. Então, eu vou acessando essa estrutura aí para exibir. Então, isso daqui, galera, é isso aqui. Os dados que estão aí, estão aqui. Agora me fala se um usuário qualquer, se é prático para o usuário ele chegar e fazer isso aí, acessa aí. Imagina todo serviço que você usa, o WhatsApp, tudo, você vai lá e faz uma solicitação no servidor do WhatsApp e ele retorna aí, ó. Aí tu sai abrindo setinho por setinho para ver as mensagens que tu tem. Não rola. Muito mais prático você ter interface. Você vai ter um mediador nessa comunicação. Então, todos os bancos, isso é uma listagem de bancos, e eu exibi os bancos. Bem melhor. Aí eu tenho a visualização, não tem? Aí eu consigo distinguir melhor.